Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje eu venho aqui para conversarmos sobre Mulher Maravilha Terra 1. Mas antes de darmos início a essa conversa, quero pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem o like, porque somente com o like de vocês e o apoio eu posso continuar a fazer esse trabalho que eu tanto gosto aqui. Então, Mulher Maravilha Terra 1 traz meio que um reboot, uma recontagem, se é que essa palavra existe, do início das aventuras da personagem. Aqui nós temos a Mulher Maravilha da Era de Prata sendo trazida desde o início. Então ela não é a Mulher Maravilha canônica que nós conhecemos, a Mulher Maravilha, por exemplo, dos Novos 52 e outras aparições dela aí. Ela é uma outra versão, então existe aqui certa liberdade por parte dos criadores da história. Aqui nós temos uma edição em 3 encadernados, todos eles capa dura, sendo parte de um selo, por assim dizer, que é esse selo Terra 1, que nós tivemos aqui no Brasil também Super-Homem, o Batman, o Lanterna Verde, a Liga os Jovens Titãs, e eu acho que foi isso que tivemos aqui. O Flash também tem, mas o Flash acho que não foi lançado no Brasil. Então é um selo que reconta esses personagens da Era de Prata desde o início, todos eles com histórias que são parecidas, mas com algumas alterações. Copia, mas não faz igual. E aqui nós temos um conto da Mulher Maravilha, né? Das Mulheres Maravilhas, dá pra dizer, porque são várias personagens envolvidas, onde a Diana acaba indo para o mundo dos homens pela primeira vez. Tudo acontece porque em um dado festival, a Diana participa ali e tal, e ela encontra um homem. Ela estava fugindo das outras Amazonas como parte de um evento do festival. Ela usava uma cabeça de Hércules e essa cabeça deixava ela representando a figura do homem. Então, durante o evento, ela precisava fugir das outras Amazonas e no meio dessa fuga ela acaba encontrando um homem dentro da ilha. Esse homem é o Steve Trevor, um piloto dos Estados Unidos que acabou, através de documentos nazistas e outros documentos históricos, o governo americano acabou descobrindo mais ou menos onde era a localização da ilha, e o Trevor foi até lá e acabou chegando. Porém, durante a entrada na ilha, ali, graças às tempestades da região, o avião que ele estava acabou sendo destruído e ele caiu, ele estava praticamente morrendo. A Diana, que é sempre a boa samaritana, quer ajudar ele, independente de ser homem ou não. Então ela faz de tudo para conseguir trazer vida a ele, chega a roubar um equipamento médico para poder ajudar ele. Mas não ajuda, não consegue, porque o equipamento médico era destinado às mulheres e não funcionava com o Steve, ou o Trevor, né? E então ela decide que ela precisa levar ele de volta para o mundo dos homens. Afinal de contas, lá eles devem possuir a tecnologia para ajudar os homens. Para fazer isso, ela precisa de um meio de sair da ilha e nada melhor do que um jato invisível para fazer isso. Então ela acaba participando do evento que a mãe dela proibiu ela de participar e se torna a campeã das Amazonas. A Diana, apesar de ser uma Amazona igual a todas as outras, ela possui superpoderes. Mesmo comparado às outras Amazonas, ela é muito mais forte, muito mais rápida, ela é muito superior. Ela é nitidamente uma super-heroína dentro de um mundo de super-heroínas. Só que ela é o Superman da sua realidade. Então ela não tem dificuldade nenhuma de derrotar as outras Amazonas, devido à sua grande força e habilidade. Ela acaba se tornando a campeã. E a campeã ganha um jato invisível. E aqui tem um destaque interessante, que o jato invisível ele é parte da tecnologia das Amazonas. Não existe só um. E é claro, isso é o que é o jato invisível. Contudo, nós temos aqui uma apresentação um pouco mais palpável desse jato. Ele parece que ele existe mesmo, essa é a verdade. Deixam bem claro que a tecnologia das Amazonas é muito avançada e tal. Isso faz com que o jato seja uma coisa mais realista dentro daquele universo, é claro. Então, com o jato, ela vai até o mundo dos homens e aí é que começa toda a bagunça, porque ela é julgada por isso, acaba se tornando meio que uma pária perante a sociedade das Amazonas. Ela percebe o quão sofrida é a vida dentro do mundo dos homens, né, dentro do mundo do patriarcado, e ela quer a todo custo levar certa paz para as mulheres do mundo do patriarcado. E aí se vão 3 encadernados contando essa história. No primeiro volume é essa jornada dela no mundo dos homens e o julgamento. Tanto é que no primeiro volume nós temos aqui ela presa, ela sob correntes, que é o momento em que ela está sendo julgada. No segundo volume nós temos ela já atuando, tentando ajudar as mulheres do mundo livre, do mundo dos homens, né?
E não é errado falar mundo livre, tá? Eu acabei falando por força de expressão, mas não é errado, porque as Amazonas, nitidamente, elas estão em uma espécie de ditadura, e é isso que deixa claro aqui nesse gibi. Depois nós temos no segundo volume isso, ela ajudando os homens e tal, e as mulheres, ela acaba agindo meio que como uma super-heroína dentro do mundo dos homens. Ela atua até seguindo, não ordens, mas sim dicas dos homens. Os homens falam para ela, por exemplo, tá, tem umas mulheres lá e tal, vai lá e salva elas. E ela vai, porque são mulheres. E nisso ela acaba se envolvendo com alguns personagens, incluindo um personagem que é um agente do governo dos Estados Unidos, e ele tem poder telepático de controle mental. E é através desse poder que ele consegue dominar a Diana e dar início à guerra entre homens e Amazonas. E aí entramos no terceiro volume, que é a guerra. Mas então, esse é um resumão do resumão. Falei um pouco mais do primeiro volume e um pouco menos dos outros dois, para quem quer ler, afinal. E quais são os problemas? Primeiro vamos para as qualidades, né? A HQ é linda. É muito bem desenhada, as personagens são lindas, tudo aqui foi muito bem trabalhado em termos artísticos. É uma HQ muito bem escrita, muito bem desenvolvida, não tem aqueles diálogos de, sei lá, 6 linhas dentro de um balão. Ela é bem fluida, ela cabe dentro do que ela se propõe aqui. Então, em termos narrativos e artísticos, ela é linda. As cores são impecáveis. E a edição está muito bem produzida aqui pela Panini no Brasil. Mas falando agora de enredo. Apesar de ter uma narrativa muito bem empregada, a história em si não me agradou tanto. Por quê? É uma sequência de acontecimentos que nitidamente não tem o impacto que deveriam ter, apesar de existir a tentativa assim, de mostrar esse impacto, de mostrar o quanto uma mulher com superpoderes que apareceu na sociedade de repente causou comoção e tal. Não acho que o impacto foi bem estruturado, bem mostrado. Eu acho que talvez ia mexer com mais círculos ao redor do mundo. Ou seja, temos aqui o rotineiro, aconteceu nos Estados Unidos e não impactou mais lugar nenhum. Talvez se existisse aqui uma tentativa de outro governo tentar contato com ela, sabe? Tipo, ela tá lá nos Estados Unidos, vamos, a China, o Japão, sei lá, a Noruega, a Espanha, vamos tentar fazer um acordo com ela e ajudar ela para ela ser mais aliada nossa. Então não tem isso, não tem essa questão política, é simplesmente Estados Unidos e Temícera. É como se o resto do mundo deixasse de existir. Isso acaba já sendo um pouco triste, mas é meio que compreensível, dado o que eu acho ser o objetivo principal dessa HQ. A HQ parece tratar muito diretamente do feminismo em si. Fica bem claro que a Diana pretende espalhar isso, ajudar as mulheres do mundo, focar simplesmente nas mulheres e tenta fazer com que os homens se submetam a ela. E com isso ela acaba trazendo algumas questões meio dúbias aqui, como por exemplo vemos vários diálogos que incitam o machismo, mesmo por parte da própria Diana. Vemos que o modus operandi das Amazonas não é essas mil maravilhas, porque elas falam muito de opressão, de submissão, de os homens precisam se ajoelhar, as mulheres se ajoelham perante as suas superiores. Então nós temos muito dessa coisa ditatorial mesmo, por parte do ponto de vista político vindo das Amazonas. Enquanto que os homens acabam simplesmente sendo aqueles seres acuados que estão reagindo a uma cultura que apareceu de repente e eles querem se defender mesmo sem ter sido atacados. Acaba que eles mesmos provocam a guerra contra as Amazonas, e aí vem o outro ponto que para mim é um dos piores da HQ, os vilões. Porque para não deixar um lado vencedor em todo esse dilema, talvez seja esse o objetivo, né? Nós não temos uma luta tão direta entre homens e mulheres aqui, entre Amazonas e homens, né? O que nós temos são os homens desenvolvendo uma tecnologia de robôs e mandando esses robôs para atacarem as Amazonas. Claro que as Amazonas acabam destruindo os robôs, não sobra nada. E meio que fica sem graça a luta. Então a ação para mim é a pior parte de toda a HQ. É muito comum a gente ver, sei lá, o Superman
Quando ele tem um inimigo porradeiro, que bate de frente com ele. Quando tem ali o, sei lá, o Lanterna Verde, vem um outro personagem que consegue bater de frente com ele. Mas aqui nós temos, em primeira instância, um personagem que tem poderes de controle mental. Esse personagem acaba controlando a Diana e causando todo o problema. Mas ele não se mostra realmente um adversário à altura da Diana. Afinal de contas, ela ainda é quem ela é. Depois nós temos esses robôs e do nada, do nada, aparece o Ares. E aqui nós imaginamos, bom, o Ares vai pular na ilha e vai brigar com elas, afinal de contas ele é um deus, ele vai ser a única coisa que vai conseguir se opor a essas mulheres. Não, ele usa um robô também. E aqui fica a parte triste, porque ele usa um robô e ele é derrotado usando esse robô e, tipo, ficou por isso mesmo. Então, essa parte é bem complicada, assim, no que se trata de ação, de porradaria. Do que a gente quer ver, sangue nos olhos da Mulher Maravilha quebrando a cara da bandidagem, não tem. Então, talvez por isso essa HQ não seja para todos os públicos. E por fim, nós temos um tópico que eu encontrei nas redes sociais que eu acho bem importante, que é o destaque em quão machista é essa HQ. E aí fica um ponto. HQs que tratam de críticas sociais, seja ela sobre raça, sobre etnia, sobre sexualidade, sobre qualquer coisa, política, né? Eu acho que elas demandam muito mais que o leitor faça um esforço para obter algo delas, do que elas propriamente entregam. Então é muito comum que, por exemplo, tu vá ler alguma obra, não entenda bulhufas, ache ela chata até, depois vai para algum canal do YouTube, tipo esse, e encontre uma crítica falando, não, mas essa obra fala sobre o capitalismo opressor na sociedade média. Mas tu não conseguiu pegar aquilo. Então, não causou em ti o efeito. O que causou o efeito de fato foi um cara do YouTube que te mostrou o que ela é. Não a HQ em si. Isso é um problema, porque a HQ precisa conversar com todos os leitores. A HQ não é um meio para o qual tu é direcionado ao YouTube para receber uma crítica dela. Então, eu acho meio falho de muitas obras. Vou citar um exemplo aqui, que está até aqui embaixo. V de Vingança. Eu sei qual é o objetivo de V de Vingança. Eu sei que ela é uma HQ política, mas ela não me pegou. Não me pegou. Não consegui enxergar nenhuma espécie de motivação para reler ela, por exemplo. Não consegui enxergar uma mensagem que tocasse. Não me pegou. Ela é considerada por muitos uma das melhores HQs, mas eu, sinceramente, guardei ela e talvez eu nunca mais vá ler. Foi chato de ler, foi difícil. Não estou dizendo que ela chega a ser ruim, mas eu ouvi tanto se falar da mensagem da HQ, porque ela é uma mensagem, ela isso e aquilo, que quando eu fui ler, eu fui procurando essa mensagem, esperando receber ela, e é aquilo. As mensagens das HQs e dos livros também, dos filmes, de tudo isso, ela é muito mais sobre o que tu pega dela do que sobre o que ela te entrega. Então, em V de Vingança, isso não aconteceu. Já em Terra 1, eu acabei em certo ponto, não que eu tenha visto, eu acabei vendo que existe uma crítica sobre o machismo aqui, depois de ter lido. Mas eu não, em momento algum, eu fui nela com a intenção de ter uma crítica social ali, de ter uma crítica seja lá qual for. Até que em certo ponto algo me incomodou, alguns diálogos machistas, e eu pensei, poxa vida, uma HQ da Mulher Maravilha, com a Mulher Maravilha olhando para uns soldados e dizendo, nossa, vocês parecem umas menininhas. A ofensa não seria, nossa, vocês parecem uns menininhos. E aí eu comecei a ficar meio chateado. Em outro momento a Mulher Maravilha vê umas personagens ali, outras meninas, e diz, nossa, o mundo dos homens deformou o corpo de vocês. Como assim? Então significa que existe um padrão de beleza, é isso? E tem que ser aquele padrão e ponto? E tudo isso, em outro momento, a Diana chega no Trevor e diz, eu vou te proteger e tudo, só preciso que você se submeta a mim. Toma, usa essa coleira. E ela entrega uma coleira de cachorro para ele. E ela quer que ele use porque é a maneira de ele demonstrar que ele se submeteu a ela. Então todos esses pontos foram me chateando, sabe? Cheguei a certo ponto de pensar, poxa, mas não pode. Como é que uma HQ consegue ser tão abordar umas coisas tão dúbias, esse instinto dela de proteger as mulheres, ao mesmo tempo
essas ações dela mais ditatoriais, mais opressoras e tal. Os braceletes dela se chamam, acho que, braceletes opressores, braceletes submissos, uma coisa assim. Então, e eles demonstram, segundo ela, a submissão das Amazonas para com a rainha. Então tudo isso foi me chateando. Inclusive tem um ponto que temos uma personagem nazista e mostra aquela águia, a famosa águia, talvez vocês não tenham visto ainda, mas pesquisem aí, não vou botar aqui no vídeo. É uma águia que é parte do símbolo do brasão nazista, e a águia é parecida com o quê? A águia das Amazonas. Pois é. E aqui nós temos uma analogia de... As Amazonas são nazistas, as Amazonas apoiam Hitler, sei lá. Só que aos poucos a gente vai lendo, e aí a HQ me pegou em um dado momento que eu pensei, não, peraí, não pode ser isso. A HQ tá me fazendo pensar, porque ela tá me mostrando coisas que realmente incomodam, realmente são realmente forçadas até, e isso fez com que eu começasse a cavocar um pouco mais ali para entender. Então essa HQ não tem por intenção te mostrar uma crítica social através de um mundo perfeito. Não, ela te mostra o que tá ruim, os personagens são ruins, ninguém aqui tá correto, no fim das contas tu chega lá na última página do gibi e tu não gostou da Diana, tu não te simpatizou com ela, porque ela é uma opressora, porque ela é uma ditadora. Ela deixa bem claro que os homens vão se submeter através do poder do amor. E olha só, mas vão se submeter, eles vão se ajoelhar, mas é pelo amor. É porque a gente é boa. As Mulheres Maravilha, num todo ali, deixam bem claro que a única forma de governo, a única forma de existir é a que elas pregam. Então, assim como os homens deixam bem claro que, pô, é diferente, não quero, vamos causar uma guerra, elas não querem guerrear, então vamos forçar, vamos fingir que tem um motivo e vamos guerrear. Então, todos aqui são errados, ninguém consegue de fato expressar um lado coerente, um lado correto, e isso faz com que a gente pense. Essa é uma forma que muito sagaz, uma forma genial realmente de trazer uma crítica social através daquela sensação de vergonha alheia, sabe? Aquela coisa tipo, nossa, esse personagem é tão escroto, eu não posso ser que nem ele. E esse eu acho que é o ponto de Mulher Maravilha Terra 1, e por isso no subtexto eu achei ele genial. Porém, contudo, todavia, se vocês não estão procurando uma HQ para ler subtexto, para tentar refletir, para tentar ir um pouco além da simples leitura, é uma HQ ruim. Essa é a verdade. Se vocês querem ler para se divertir, para curtir, aquela HQ, como eu falei sobre o Superman, aquela HQ para sentar num domingo de chuva e curtir, dar risada, não é essa aqui. Essa aqui é uma HQ que vai provavelmente dividir opiniões. Alguns vão dizer que é uma HQ machista, outro que é uma HQ feminista, outro que é uma HQ, sei lá, nazista. Essa é a intenção do autor do meu ponto de vista. E por isso existe essa dualidade dentro da internet de que ela é machista. Porque essa é a intenção. Ela é para ser machista. Ela é para falar sobre ditadura. Ela é para falar do quanto o mundo tá podre. Mesmo aqueles que vêm do nada e tentam pregar uma nova forma de existir, acabam sendo errados de toda forma. E no fim, o que nós pensamos aqui em todos os casos é que, poxa, o meio termo seria mais bacana, né? Talvez toda essa tecnologia das Amazonas, o modo de a paz delas, o modo delas a filosofia delas, junto com parte da liberdade que é vista no mundo dos homens, acaba sendo talvez o que fosse melhor para o mundo. Por isso Terra 1 é uma HQ para poucos, talvez para quem realmente busque essa reflexão. Não é uma HQ tão barata. Eu paguei barato no fim das contas porque eu catei ela em alguns lugares. Eu acho que ao todo deve ter saído R$50, R$60 os 3 volumes, que são eles. Terra 1, que mostra que a Mulher Maravilha com as correntes no julgamento dela. Terra 1 não, né? É só Terra 1 na verdade, mas Terra 1 volume 2, que é quando ela vai ao mundo dos homens e começa a tentar ajudar, acaba sendo vitimizada, vítima, né, de um personagem que controla a mente. E Terra 1 volume 3, que é a derradeira guerra.
Tem vários fatores bem interessantes na HQ que mudam parte da origem da personagem, mas eu acho que no fim das contas eles acabam não se tratando sobre a personagem, né? Como eu disse, a magia tá no subtexto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A minha média final é que essa HQ vai ser para aquele que procura um pensamento, uma análise, que quer pegar uma HQ realmente para estudar, para esmiuçar, procurar detalhes, e não para quem quer se divertir. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de acompanhar os vídeos aqui do canal, estou sempre produzindo aí shorts e coisas novas. Então, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!